E aí, sexto ano? Vamos mais uma aula de arte? Semana do dia 11? Vamos nessa? Vamos falar hoje sobre um olhar sobre a arte, né? E perspectivas, né? O que é uma perspectiva? É conhecer o papel da arte diante da necessidade humana, né? De encontrar resposta em situações da vida. Aí nós vamos falar sobre como a gente vai encontrar respostas sobre situações da vida. A gente vai falar sobre o designer. Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar, né? Design. Nós vamos falar desse tema porque ele é muito importante. Aí eu busquei no dicionário a palavra design. O design ou projetismo ou desenho industrial é uma idealização, criação, desenvolvimento, configuração, percepção e elaboração e especificação de produtos, né? Na nossa vida, por exemplo, normalmente são produzidos industrialmente ou por meio de sistema de produção em série e demanda padronizado dos componentes e desenho normalizado. Olha só. O que o design faz? Como, por exemplo, eu vou dar de exemplo para vocês. Nós vamos falar sobre o designer, a pessoa que faz design de carro, né? Ele projeta o quê? A aerodinâmica do carro para o vento bater e o carro andar com mais frequência. O vento bater e ele se plumar mais ao chão, ao asfalto. Para isso precisa de alguém que estuda a aerodinâmica, né? Para isso, ele projeta também o interior do carro, o conforto do carro. Eles projetam até a marcha do carro, como você manuseia a marcha para ser mais leve, né? O frontal, como você enxerga a lateralidade do carro olhando pelos retrovisores. Aí você tem o design, que também é o design de telefone, por exemplo. Ele projeta um design mais avançado, mais moderno, né? Alguns telefones com 2 câmeras, alguns telefones com um design mais avantajado, mais projetado, e outros menores com mesma tecnologia, mas de tamanhos reduzidos, né? Você tem o design de interiores, que ele projeta a sua casa, ele projeta a harmonia do seu lar com as cores, com as coisas corretas para o seu lar, né? Com as facilidades e o objetivo é a família se sentir bem dentro desse espaço físico, né? Então nós temos vários designs. Aí eu coloquei aqui, o que é um design? Vou ler para vocês. Entende-se por ser design a melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais do produto. Já falei da ergonomia do carro, do telefone, né? De modo a atender às necessidades do consumidor, melhorando o conforto, a segurança, a satisfação do usuário. O design é o meio de adicionar valor aos produtos industrializados. Ou seja, quanto melhor for o design, mais valorizado no mercado ele vai ser. Porque ele vai ter o quê? Algumas pessoas que comprarão esse produto por causa do design, ou pela beleza, ou pela praticidade, né? Levando em conta, obviamente, ao mercado, né? Qual é o mercado que ele funciona? Como, por exemplo, alguns smartphones, eles são fabricados na China, outros são fabricados na Coreia, outros são fabricados nos Estados Unidos da América. Então, quando o design projeta alguma coisa, ele não tem que visar só um local onde ele vai vender, ele tem que visar vários continentes. Ele tem que visar se o telefone superaquece num país tropical, se ele superaquecer no bolso, ele obviamente ele vai
acabar esquentando por demais e acabar escangalhando mais cedo. Se ele for, o design dele for para um tempo, num clima que é muito frio, né, como na Rússia, por exemplo, ele tem que ser projetado de uma maneira diferente, onde ele possa ser protegido desse frio, né, por causa dos componentes eletroeletrônicos que ele tem. Mas a gente tem que levar em consideração as conquistas do mercado, né? O que os designers conquistaram no mercado. Antigamente você tinha televisores que eram muito grandes, muito pesados. Hoje você tem TVs muito fininha, de tela de 4K, que a imagem é projetada de uma forma diferenciada, né? O design surgiu para ser a ferramenta das empresas em busca de produto melhor, né? Ou seja, sempre evoluindo, sempre perto da evolução. Aí botei aqui assim, olha só que interessante. No Brasil, por exemplo, Gaia Lopes, formada na Universidade Federal da Bahia, foi estudar na Itália, onde se especializou em design. A Gaia Lopes, ela se especializou em design, expressão, comunicação visual. Ela criou uma empresa, a Didara, para poder investir em seus projetos de design têxtil, ou seja, de roupa. A gente está pensando nisso tudo, mas a gente não pode parar para pensar no nosso vestuário, que é tão interessante, que a gente não vive sem ele, né? É um dos objetos que nós mais usamos, é a nossa roupa, né? Então ela se especializou desenvolvendo desenho, escolhendo tons, fazendo a arte final, a finalização do desenho, como a gente está falando na arte, né? O pintor, ele vai lá, ele faz o desenho, depois ele pinta, ou então ele já vem com o pincel, jogando suas pinceladas lá e fazendo o desenho, o expressionismo, ou toda o cubismo, toda a evolução da arte, esses designers também estudam. Por quê? Vieram desses grandes pintores, como Leonardo da Vinci, Van Gogh, todos eles fazendo o quê? Evoluindo. E os designers, eles aprenderam sobre as cores, sobre as pinceladas, sobre as cores primárias para poder chegar, né? Porque a gente sabe muito bem que as cores influenciam na nossa escolha, né? Essa Gaia, a Gaia Lopes, ela é design têxtil, né? Ela é uma profissional, ela elabora projetos de estamparia, texturas e cores, né, para decoração. A Gaia aqui no Brasil, essa grande design visual, né, hoje ela se inspira na cultura afro-brasileira, na cultura indígena e na cultura barroca, para poder fazer os seus desenhos, né, nos seus tecidos e nas suas roupas. Então ela é fruto de muita, mas de muita gente. Não parece nada de muito estudo, porque ela tem que estudar a arte afro-brasileira, ela tem que estudar a arte indígena brasileira e mundial, e também a arte barroca, para poder fazer os seus conceitos nas suas roupas. Ou seja, a Gaia, ela produz também roupa, bolsa, sacola, chapéu, sapato, mochila e entre outros produtos. Então você imagina, sem a arte, como é que a Gaia ia produzir isso tudo, né? Então vamos lá. Vamos buscar mais alguma coisa sobre a Gaia, né? A Goya, né? A Goya, ela é uma artista brasileira, tá? Ela é uma designer brasileira, que é uma artista que estuda de tudo um pouco para poder trabalhar em cima das cores que a arte traz, tá bom? Só um tempinho que eu já volto. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, e agora eu estou textualizando aquilo que foi dito, né?
um olhar sobre a arte, as suas perspectivas, e reconhecer o papel da arte, né? Que a gente fala da arte em geral, a gente não fala só da arte da pintura, a gente já falou de música, a gente já falou da dança, a gente agora vai falar sobre uma coisa chamada design, né? E como nós falamos, nós demos uma introdução, o que é um design, né? O que ele pode criar, qual é a função do design, né? O objetivo do design, né? As melhorias dos aspectos funcionais, ergonômicos, visuais do produto para vender mais e fazer com que nós tenhamos mais facilidades, né? E esses produtos serem industrializados. Falamos também desse poderoso instrumento, né? Que é a diferenciação de produtos, né? Um produto vende mais do que o outro porque é uma tendência natural, ele tem mais um design mais ergonômico, ou ele tem mais objetivos na hora de você estudar, na hora de você produzir alguma coisa, ou de um texto, ou até mesmo uma TV, né? Uma Smart TV, que hoje ela tem várias funções que as outras antigamente não tinham, além de grandes, pesadas. Hoje as TVs são muito fininhas, né? E tem sistemas fantásticos de eletroeletrônico e de sistema computadorizado de HD, né? E falamos durante esse equilíbrio, né? Que hoje está chegando a um equilíbrio, esse ponto de vista das pessoas observarem com mais atenção sobre essa parte do design, né? O que movimenta o mercado e que movimenta as regiões. E falamos de Gaia Lopes, formada na Universidade Federal da Bahia, que foi estudar na Itália, né? E fez vários estudos, e ela hoje ela projeta, né? Na área têxtil, ela desenvolve desenhos, escolhendo tons e fazendo as artes finais, e ela produz algumas estamparias, e ela trabalha inspirada no que? Na cultura afro-brasileira, indígena e barroca, né? E ela desenvolve roupa, bolsa, sacola, chapéu, sapatos, colchas e entre outros produtos. Olha que interessante falar de arte, né? A gente pensa que arte é só pintura, né? E só dança e música, e a gente vai enveredar agora por vários conceitos das artes. Fique com Deus, gente. Até a próxima semana.